Agora eu vou deixar o Leãozinho esperando só um pouquinho, daqui a pouco eu volto, porque terça-feira você sabe que também é dia de Fatos da Semana. Nesta segunda-feira, a Assembleia Legislativa de São Paulo realizou uma licitação para a compra de novos carros para a renovação de sua frota. O custo ultrapassou os 4 milhões de reais. Cada veículo deve custar, em média, R$ 82 mil e eles serão utilizados pelos 94 deputados da Casa. Uma das justificativas para essa compra seria a necessidade de seguir o regimento interno da Assembleia, que indica a troca dos carros a partir dos 80 mil quilômetros rodados. Uma outra razão apresentada seria o alto custo de manutenção da frota. Mas fica uma dúvida: essa compra realmente é necessária em um momento em que os brasileiros estão enfrentando uma crise econômica? É isso que a gente vai discutir agora nos Fatos da Semana com o doutor Eduardo, que já está aqui comigo. Olá, bom dia. Tudo bom? Bem-vindo, né? Bem-vindo, Ficou aí também, obrigada. Duas semaninhas fora. Tava com saudade dos nossos papos também. Substituindo a queridíssima Kátia, né? Sim, um papel de honra com toda certeza. Lógico. Estava muito feliz por lá. Agora, vamos falar uma coisa importante aqui, porque, gente, que situação escandalosa. Engraçado a justificativa, né? Temos que fazer valer o regimento interno da Assembleia Legislativa. Por isso, a gente vai gastar a bagatela de 4 milhões para trocar carros de 2011. Esse é o ano dos carros que eles estão usando hoje. O seu carro de que ano que é? Deixa eu te perguntar, você que está em casa. O meu é mais velho que isso. E está bem mais rodado que 80 mil. E eu não estou nem pensando em trocar, ainda mais nesse momento de crise. Será que não era a hora da gente pegar a legislação brasileira, né? Pegar a nossa Constituição e fazer valer também um monte de direito que a gente não está conseguindo colocar em prática, doutor Eduardo? Você sabe o que eu percebo? Cada notícia boa, todas as notícias boas, elas são direcionadas para os políticos desse país. Exclusivamente. E as más notícias, ou seja, o pagamento da conta é sempre direcionado ao cidadão brasileiro. É assim que é. É assim que funciona o Brasil e nas últimas décadas tem sido desta forma que tem sido gerenciado, administrado, né, esse país. Por isso que a gente está do jeito que está. Né? Eu particularmente, Regiane, eu defendo de que político não tem que ter carro, parlamentar não tem que ter carro. Tinha que andar de ônibus e metrô. Eu sempre digo o seguinte: o que você faz? Você não compra o seu carro com o seu salário financiado, paga mensalmente, cuida do carro, a manutenção, a minha gasolina. Não, e você sabe que você tem que do óleo, tudo você sabe que tem que lavar o carro, você tem que cuidar do carro para ele durar mais tempo. Acabei de trocar agora os 4 amortecedores, aliás. Você acha que político está preocupado se ele vai destruir o carro em pouco tempo? É óbvio que não. É aí que faz a diferença. Então, eu acho que o quanto que as assembleias, o quanto que o Congresso Nacional, e eu digo a Câmara dos Deputados Federais e o Senado, né? Ou seja, reduziria o seu custo se eventualmente acabasse com essa questão de fornecimento de carro. Mesmo porque todos os parlamentares deste país têm aquela verba de representação. Ou seja, que você faça uma adaptação e que você se enquadre, inclusive do fornecimento de carro, dentro dessa verba de representação, né? Para poder desenvolver suas atividades parlamentares regionais. Então, esse negócio de carro, e vou além ainda, eu acho que também desembargador não tem que ter carro do governo, né? Eu acho que muitas funções públicas tinham que acabar com esse negócio de carro, porque carro consome, não é só o custo do carro, não é só a manutenção do carro, sobretudo o combustível que se gasta. Não, e a depreciação é absurda. Agora também tem uma informação, que eu estou aqui sem a pré-pauta, mas deixa eu ver se eu consigo lembrar dos números, você deve ter aí com você. Eles fizeram um leilão, né, há pouco tempo atrás, dos carros, de alguns carros antigos, mais de 90 carros, antigos Numas, né, porque é tudo carro novo. E arrecadaram aí uns 800 mil, né, nesse leilão. Então, quer dizer, imagina só, o quanto eles pagaram na época por esses carros e por quanto eles venderam agora. Uma depreciação absurda, o dinheiro foi pro ralo. Fora as manutenções que eles deram nesse período, né, as manutenções em cima desses carros. E esse dinheiro também não pode ser usado para investir
em carros novos. É muito estranho. Regiane, isso, há um ano e meio atrás, quando eles fizeram a troca, a substituição de parte da frota da Assembleia Legislativa, nós repercutimos, nós criticamos, enfim, porque realmente muito, mas a gente pelo menos desabafa. É inconcebível esse tipo de coisa. E realmente, de fato, fizeram agora a venda, né, de alguns carros justamente para serem substituídos, porque eles precisam primeiro vender os carros velhos para comprar e fazer uma nova licitação para comprar outros carros, que é de fato o que aconteceu. Ele não pode utilizar esse dinheiro para poder comprar os novos carros, porque isso tem que ser direcionado por uma determinada conta para... manutenções internas Não, da é casa, questão não é? de funcionários, né, melhorar alguns outros trabalhos dentro da Assembleia Legislativa. Então é dessa forma que funciona. Agora, o problema é o seguinte, o que eu acho também muito estranho, tanto é verdade que o próprio presidente da Assembleia Legislativa, o Fernando Capês, do PSDB, ele fez até uma declaração dizendo que ele pode cancelar a compra dessa licitação, compra desses carros, e que eventualmente pode alugar, fazer locação de carro. Vai ficar muito mais caro, porque nós sabemos que locação de carro é muito mais caro. Eles não vão alugar o pé de boi, não. Aquele que não tem ar-condicionado, aquele carrinho milk, né? Não vão fazer isso. Nós já sabemos como é que funciona. E o que me surpreende muito alugar blindado, o que me surpreende muito é que o Fernando Capês, ele é promotor de justiça. Ou seja, é a pessoa, e o promotor de justiça, o objetivo da função é justamente promover a justiça, fazer com que a justiça funcione. E ele não tem feito isso dentro da Assembleia na condição de presidente, o que muito me surpreende. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que conversar com todos os deputados estaduais e dizer a eles, ou seja, acertar, fazer uma mudança nesse regimento interno da Assembleia para que esses carros realmente acabem, ou seja, agora, que cada um faça, que cada um compre o seu carro, que cada um utilize como qualquer cidadão comum. E já que eles não vão fazer isso mesmo, né, que seria o ideal... Mas poderiam, né? Claro que deveriam, mas infelizmente não vão. Eu acho que seria menos escandaloso ou um pouquinho menos dolorido para a gente, seria um pouco menos ofensivo, a gente se sentiria menos lesado, se eles pelo menos revissem o valor individual de cada veículo que eles estão comprando. Eu queria que você tivesse uma ideia, bom, as pessoas em casa têm, né? Quanto custou o seu carro? O carro que você comprou, o carro que está estacionado na sua garagem? A grande maioria vai dizer que foi bem menos de R$82 mil. Então, justifica um deputado andar, com um carro desse valor? R$82 mil é um carro bom, um carro excelente, é um carro de luxo. Com todos esses requisitos, quer dizer, tem que ter ar-condicionado, tem que ser no mínimo 1.8, tem que ter GPS integrado para que eles não se percam e consigam atender os compromissos mega importantes, né? Claro, ninguém vai aí duvidar da importância do que eles estão fazendo, apesar de que tem muita coisa que eles não deveriam fazer, enfim. É absurdo, doutor Eduardo. Seria pelo menos, no mínimo, um pouquinho mais moral se eles revissem o valor individual de cada veículo. Inclusive, a moralidade, ela está contemplada até num dispositivo legal da Constituição. Ou seja, isso realmente seria, no mínimo, uma questão de cumprimento de um pressuposto da moralidade. Agora, se tratando de político brasileiro, você pode estar certo que nós não podemos esperar de que esses veículos, né, que serão adquiridos possam ter aí um valor em torno de 40, 50 mil reais, que já é um carro muito bom, por sinal, né? Já é um carro muito bom. Então eu não acredito, eu acho que realmente eu vou continuar defendendo que carro tem que acabar com essa questão de carros para parlamentares, isso tem que sair dessa verba de representação, é inconcebível esse tipo de coisa, é inadmissível que o cidadão pague essa conta, essa mordomia, porque isso é uma mordomia, né? Vamos falar que é verdade. Aliás, se a gente olhar essa questão das prerrogativas, né, dos nossos deputados, se a gente olhar todo o regimento, a gente ia ficar muito mais revoltado, porque aquilo deve ser o país das maravilhas, né, para eles. País da Alice, né? Total. Enfim, vamos mudar de assunto, a gente já botou nosso desabafo aqui, tomara que eles revejam mesmo, né, essa compra, afinal de contas a gente está passando por um momento muito difícil, um momento de crise, e esse segundo assunto agora, a justificativa é justamente essa, né, a crise, o caixa enfim,
do governo, no caso aqui o governo do estado de São Paulo, que precisa ser equilibrado. Por isso, o que o governo fez? Mudou a fórmula de cálculo de devolução da nota fiscal paulista. Sabe aquela pergunta que você sempre responde quando você vai comprar qualquer coisa? A pessoa fala, nota fiscal paulista? Aí você fala sim ou não, ou você dá o seu CPF, o CPF de alguma instituição que você queira fazer essa doação, né? Pois é. Aí eles estão mudando bastante coisa, é importante que a gente fique atento. A gente vai ouvir o Marcelo Cambria, que ele é professor de finanças e coordenador de pós-graduação em mercado de capitais da FECAP, sobre essa decisão. Dá uma olhada. A Nota Fiscal Paulista é um programa criado pela Secretaria da Fazenda de São Paulo, vinculado ao governo do estado de São Paulo, que visa diminuir a sonegação fiscal. O governo decidiu diminuir o teto que os estabelecimentos têm para dar repasse do ICMS aos contribuintes. Esse teto foi diminuído de 30% para 20%. O motivo principal é a queda da arrecadação com o ICMS, que é justamente o imposto que ele redistribui aos contribuintes mediante aos estabelecimentos que estão cadastrados no programa da Nota Fiscal Paulista. Além da diminuição do teto, o governo decidiu postergar o pagamento dos créditos aos contribuintes. Assim, os créditos que seriam pagos em outubro de 2015 serão pagos somente em abril de 2016, referente ao primeiro semestre deste ano, de janeiro a junho de 2015. Ele também comentou sobre a postergação dos próximos 2 períodos, ou seja, os créditos referentes a julho e dezembro de 2015 serão pagos em outubro de 2016, bem como os créditos referentes a janeiro a junho de 2016 serão pagos somente em abril de 2017. Então, o motivo é a queda na arrecadação e assim o governo consegue salvar recursos para que ele empregue nos setores em que o investimento ainda se faz muito necessário, aí principalmente no que é mais fundamental para a sociedade. Aí a gente relaciona principalmente os setores da educação, saúde e a redistribuição às prefeituras municipais. Quer dizer, tira mais dinheiro da gente para continuar gerindo mal o nosso dinheiro, porque o dinheiro vai para esses lugares que estão à míngua também, né? A nossa educação, a nossa saúde, enfim, tá tudo à míngua. Doutor Eduardo, é compreensível, até certo ponto, que o governo tenha que tomar algumas atitudes para fazer o dinheiro ficar no caixa, para conseguir fazer os investimentos que precisa para as coisas funcionarem. Mas da forma como está sendo feita, é no mínimo um desrespeito, né, com a população. Olha, não existe nenhuma ilegalidade, que isso na verdade é um benefício que o Estado foi criado, impõe, exato, ou seja, da devolução da parte do imposto, que antigamente era 30% e agora foi reduzido para 20%. O que eu vejo, Regiane, o impacto em relação, ela não atinge tanto a pessoa física. Sim. Porque a devolução ela é muito pequena, ou seja, a pessoa tem que esperar um tempo, né? Às vezes as pessoas acumulam 2 anos para poder fazer esse saque, para compensar. Ninguém sabe quanto também, agora, né? o que eu vejo, Regiane, que é impactante e que é preocupante, é justamente as notas fiscais sem o CPF, porque geralmente quando perguntam se você vai fornecer o CPF ou não fornece. Quando a gente fornece, vai para a gente mesmo. Quando não fornece... não fornecimento, eu, por exemplo, não forneço meu CPF e eu sempre deposito naquelas urnas para as entidades filantrópicas. Você está doando para as entidades. Porque eu acho que isso não faz diferença nenhuma na sua vida, na minha e vida. Então, obviamente, enorme. A não ser as grandes compras que eventualmente o CPF vem no processo natural. Muita gente fica na esperança do sorteio. Então, agora, o que acontece? O que eu vejo impacto são justamente nas Santas Casas, né, que são 420 Santas Casas, nos hospitais de câncer, hoje tem o de Barretos, por exemplo, atende 4.000 pessoas. Você imagine o impacto financeiro que isso vai sofrer com essa mudança. Ser, era para eles receberem o dinheiro agora, vão receber só em outubro do ano que vem. Não é só o impacto na questão da redução do valor a ser aferido nessas campanhas que eles fazem. É que não vão receber agora. Agora, o problema é que também não vão receber. Todas essas entidades, elas fizeram uma projeção, fizeram uma programação, ou seja, compra de novos equipamentos, daí por diante, que acaba pagando esses equipamentos com esse valor, né, da recuperação do ICMS. Ocorre que isso não vai ter.
Então, o que vai acontecer? Hoje, eles vão ter que reduzir a quantidade de atendimentos, obviamente, até para compensar esse impacto. Além do governo não ajudar essas Santa Casas, né? Porque nós tivemos um problema sério semana passada com uma Santa Casa que fechou o pronto-socorro. Nós tivemos. Então, além de não ajudar, além de não converter parte desses recursos para a educação, que nós sabemos que eles estão alegando que estão fazendo isso para fazer a manutenção da educação e saúde. Só que o que acontece? Essas filantropias, esses hospitais, eles vivem exclusivamente, pelo menos criaram uma forma de subsistência através da recuperação do ICMS. Agora, reduz de 30% para que há uma diferença de 10%. Além de tudo, você joga isso para o ano seguinte. Nada, né? O que é isso? Isso, no mínimo, é uma imoralidade. Né? Sem falar daquela questão da previsibilidade. Porque quando você vai mudar alguma coisa, você tem que ter, no mínimo, coerência e previsibilidade para poder prever para o exercício posterior, para que as pessoas possam se programar. O problema é que, na verdade, o governo é uma vaca louca. Entendeu? Ou seja, abre e não quer nem saber. Ou seja, não importa se vai atingir A ou B ou C. Então eu acho que eu fico muito mais preocupado com essas filantropias, com esses hospitais, do que necessariamente a pessoa física. Não teria como fazer a separação disso, doutor Eduardo? Existiria uma forma? Não, eu acho que agora, e faço um apelo aqui para as pessoas que estão, ou seja, deixem de fornecer o CPF, peguem a nota fiscal e depositem nessas urnas, porque o que acontece agora, o que nós vamos ter que fazer é uma campanha para ajudar e compensar essa perda de 10%. Né? Porque para mim não vai fazer diferença, para você não vai fazer diferença, mas para essas entidades faz. Muita. Então eu acho que isso é importante, que essas pessoas se conscientizem e não deixem a nota de lado. Guarde a nota e deposite na primeira urna que você encontrar. Por quê? Porque, na verdade, nós vamos ajudar essas entidades filantrópicas, né? De alguma forma. Descobrindo um santo para cobrir outro, quer dizer, não faz o menor sentido. Tá falando que vai investir na saúde, mas aonde que a gente também não está vendo esses investimentos? Que a Santa Casa estão às mínguas, como você falou, o SUS é um horror, e aí vão deixar todas essas entidades desassistidas, quer dizer, é um absurdo completo. Você sabe que eu percebo claramente no governo a incompetência deles, eles transferem para os outros, ou seja, transferem para a ponta. O que isso, para mim, realmente é uma falta de ética, porque isso é uma falta de ética, uma falta de moral. Aliás, são coisas que efetivamente as pessoas não sabem nem mal o que significa. Né? Porque o que acontece? O que o governo faz de errado, é óbvio que a própria sociedade também assimila. Ela se sente no direito de também fazer errado, entendeu? A gente está cheio de mau exemplo. E aí o que acontece? Porque o exemplo vem de cima, né? Ou seja, quando o mau exemplo vem da onde deveria obviamente... Deveria vir o bom exemplo? O excelente exemplo, obviamente, há um processo inverso. Há uma inversão de valores. Então, obviamente, eu acho que isso vai criar um problema muito sério, né? Todas essas instituições filantrópicas fizeram uma programação, fizeram uma projeção para receber. Que já não estão nadando de braçada, vão ficar obviamente, o que vai acontecer? Obviamente, quem é que vai pagar a conta? Ao invés da Santa Casa, do Hospital do Câncer de Barretos, por exemplo, atender 4 mil, não vai atender mais 4 mil. Vai diminuir pelo menos 10%, ou vai diminuir, vai passar para 3 mil pessoas no atendimento. 1.000 pessoas vão ficar fora do tratamento do câncer. Né? O que isso realmente é lamentável. É um absurdo. Né? É algo que realmente... Então, eu acho que o secretário da Fazenda, o governador, porque obviamente essa determinação veio do governador, né? Que é ele que é o chefe do Poder Executivo do Estado. Então, ele tem que rever essa questão. Eu acho que, aliás, os políticos eles têm que começar a ter o bom senso, entendeu? E qual é o bom senso? O bom senso é saber que eles têm que gerir esse Estado, esse país, de uma forma, obviamente, cumprindo a questão ética, a questão da moralidade, mas, sobretudo, a responsabilidade do dinheiro público que não pertence a eles, pertence a nós. Então, eu acho que isso realmente é de se indignar. Eu acho que isso, o nosso governador do Estado tem que rever essa situação para que não mate. Ou seja, eu tenho um ditado, até para fechar, eu sempre digo o seguinte, esse é um ditado que eu levo a sério, o paciente melhora com a atenção.
Quando você não dá atenção ao paciente, ele morre. E é o que está acontecendo com a sociedade brasileira. Ela está morrendo por falta de atendimento, por falta de olhar o paciente com bons olhos. E isso de uma forma mais ampla possível, né? Como você está falando, não só na saúde, né? A gente está morrendo em todos os sentidos. Eu estou muito desesperançosa ultimamente, o que é muito triste. A maioria dos brasileiros também, imagino que sim. Mas a gente não pode perder a esperança, sempre fazendo a nossa parte. Se eles não estão sendo éticos, se eles não estão sendo corretos, é mais um motivo para que a gente haja com toda a ética possível, com toda a justiça e com todo o respeito, não só pela nossa vida, mas pela vida do próximo, né? Por isso que a gente precisa dar o nosso exemplo. Já que não vem de cima, que venha de baixo e em grande quantidade, que a gente pode fazer a diferença, porque somos o maior número, né, doutor Eduardo? Isso é verdade. Né? Então eu vou deixar aqui o contato, claro, sempre com o doutor Eduardo, para você continuar falando com ele ao longo da semana. Às terças-feiras ele está sempre com a gente, mas lá no Face, doutor Eduardo César Leite. Sem doutor, né? Eduardo César Leite. Eu não gosto de doutor. Tá. Acho isso pedante demais. Eduardo, pros íntimos Edu, Tá Leite, bom, Edu. qualquer coisa. Obrigada, meu. Doutor Mil, que a gente chama nos bastidores aqui. Obrigada, querido. Ótimo. Até Boa terça. semana pra você. Um beijo, Obrigado. até. Um beijo.